vamos para mais um vídeo referente à cidadania italiana. Nesse vídeo eu vou te contar tudo, o que mudou, o que mudará, o que vai continuar igual na cidadania italiana e aonde você vai precisar ter paciência e resiliência. Fica aqui comigo que você vai saber mais sobre a cidadania italiana. Então vamos lá para mais um vídeo. Eu sou a Camila da Infinity Cidadania e Grupo Infinity e nós vamos falar nesse vídeo, mais um vídeo para a gente falar de cidadania italiana. Esse não é só um vídeo para falar, né, de um giro referente às notícias da Itália. Esse é um vídeo que eu quero trazer para você, para a gente falar de mudanças da Itália e eu acho que é principalmente um vídeo para te trazer uma lição. Que é muito importante que as pessoas entendam que a Itália não vai se adaptar a você. Não, a Itália não se adapta a ninguém. A grande verdade é, você se adapta à Itália, sempre. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro na sua mente. Você precisa ter isso em mente. Vamos lá, pessoal. É sabido agora que a taxa de 600 euros, eu acho que essa é a principal mudança que a gente teve aí, né, nos últimos tempos. É sabido aí que a taxa de 600 euros agora é cobrado em todos os processos de reconhecimento da cidadania, tanto o consulado, quanto via judicial, quanto residência, né? Mas ninguém está falando das consequências que isso está trazendo, né? Quais as outras taxas que estão sendo cobradas, né? O que está acontecendo de mudança, de fato, nos outros processos que abrangem o reconhecimento da cidadania? Então, eu quero falar um pouquinho desses outros âmbitos desse processo, né? Então, por exemplo, falando aqui um pouquinho das ações judiciais aqui, né? Falando um pouquinho das ações judiciais, a gente sabe que todo mundo teve uma corrida aí no final de 2024 para 2025, todo mundo correu para dar entrada nas ações judiciais para se livrar dessa taxa de 600 euros. E o que aconteceu nessa corrida? Todos os tribunais, ou obviamente, né, o Tribunal do Vêneto, ele ficou mais empanturrado de ação do que ele já estava. E com isso a gente teve uma consequência bem complicada, que é o Tribunal do Vêneto ele já estava abarrotado de ações, conclusão, ele ficou mais abarrotado ainda. E isso a gente já estava com um atraso significativo, né, nas ações, tanto na distribuição, né, no retorno do número do protocolo, agora também na ação, agora as comunes que estão mais atrasadas ainda na transcrição desses processos e tudo mais. E o Vêneto é a província, né, que mais está forçando para que haja uma mudança na cidadania italiana, ou para que o limite geracional diminua, ou para que seja exigido um vínculo, né, maior com a Itália. Mas o que esse pessoal não entende é que você vai precisar mudar toda uma legislação e eles podiam se preocupar com outras coisas, né, com relação à imigração. E pelo menos essa taxa de 600 euros, a gente imaginava que fosse para aumentar o número de contingente de pessoas trabalhando para que o negócio pudesse fluir. Mas com a força que esse pessoal, né, tá tentando fazer aí para melar o meio de campo para quem quer reconhecer a cidadania, não se sabe ao certo que isso pode acontecer, né? Mas se sabe que eles estão fazendo uma pressão muito forte, que é o que eu sempre digo, se tem direito à cidadania, o quanto antes você correr atrás disso é melhor, porque a gente não sabe se isso pode ou não mudar. Mudar uma legislação é trabalhoso, dá trabalho, mas italiano e bumbum de nenê, a gente nunca sabe o que vem pela trás, é igual cabeça de juiz. Então, o ideal é que você corra atrás o quanto antes desse negócio aí. Um outro meio que pode mudar radicalmente e que está mudando radicalmente é o meio de reconhecimento de forma administrativa. Ainda tem muito assessor que ainda fica batendo na tecla do vem, filho, deixa eu ver. Eu tava gravando, eu não sei nem se eu vou colocar o vídeo anterior no meio, que eu tava gravando falando mó sério, vem meu filho e faz assim, ó. Vamos ver se eu vou colocar ou não. Erros do dia a dia, né? Erros de uma mãe que trabalha, não é mesmo? Vamos voltar aqui. Então, o meio de reconhecimento da cidadania por residência
muito provavelmente ele está sofrendo algumas alterações significativas. Então, ainda tem muito assessor que ainda insiste em trabalhar na forma de vem, fica um pouquinho, depois você volta. Isso é uma prática ainda muito perigosa, tá? Por quê? Porque antigamente já se faziam investigações incomunes e você pode estar correndo um risco fazendo uma prática dessa maneira. Então, ou seja, o ideal é que se você vai fazer o teu reconhecimento da cidadania de forma administrativa, vai, fica o período que precisa ficar, de fato more na Itália, viva essa experiência, faça tudo como você precisa ficar. Oi, depois a gente brinca de Power Ranger. É assim. Você está vendo a vida como ela é. Esse é o vídeo mais realista que você vai encontrar na internet falando de cidadania italiana. E eu não vou gravar outro vídeo, vai ser assim mesmo esse vídeo que você vai ver. Filho, senta lá, depois você vem. Porque a vida tem que ser assim como a cidadania italiana tem que ser assim também. Então, ou seja, a cidadania italiana de forma administrativa ela está mudando e é muito provavelmente que ela mude, que ela fique mais rigorosa. Então, o ideal é que se você for fazer a cidadania com uma assessoria, você alinhe muito bem as expectativas, saiba que por lei os comunes eles têm 180 dias para realizar o seu processo. Esse processo pode ser feito antes, ele pode ser realizado antes, mas na prática, pela lei, o prazo são 180 dias, ok? Isso tem que estar muito claro. A grande verdade é que para fazer o processo de reconhecimento da cidadania, você precisa, eu já falei isso muitas vezes, você precisa ter paciência e resiliência. Ainda ontem eu falei com uma cliente que ela comentou comigo assim: a minha família fez o processo no Vêneto e a ação judicial foi feita em 8 meses. Aí eu ainda perguntei para ela, falei, que ano que a sua família entrou? Entrou em 2022. Eu falei, amada, você não quer comparar, você entrou com o processo em 2022, a gente entrou no final de 2024, é um outro cenário, é uma outra realidade, né? Então, não vai ser igual, né? O Vêneto, agora, para a gente ter o retorno do número de protocolo, tá um parto, tá demorado, né? Quer comparar, por exemplo, Caserta com Vêneto? Não adianta comparar, né? A mesma coisa, a busca de documento, né? A pesquisa de documento, cada região vai ser de uma maneira. Vão ter regiões que vão cobrar, vão ter outras regiões que não vão cobrar o valor. Então, ou seja, você precisa ter um negócio na cabeça que é, quando você ingressa para fazer o processo de cidadania, ninguém vai conseguir estimar para você o quanto tempo você vai levar para fazer o processo de cidadania. Primeiro, porque cada processo é um, né? E o processo de cidadania ele é um projeto de vida. Então, pode-se estimar um tempo, mas precisar este tempo, ninguém consegue precisar, né? Uma outra coisa, quando você está buscando documento, principalmente documento religioso, as pessoas não são pagas para trabalhar em instituições religiosas, então é um voluntariado, então você está contando ali com um voluntário. Então também pode demorar para pegar esse documento. Então, por mais que a pessoa seja impaciente, por mais que a pessoa queira aquele documento ali muito, você precisa contar com paciência. Esse é o principal ingrediente que você vai precisar ter dentro do teu processo de cidadania. Isso é um fato e precisa estar muito claro para você. E a principal coisa que eu acho dentro do processo de cidadania é não comparar o teu processo com outros processos. Não caia nessa armadilha, porque cada processo é um. Porque o fulano, o João, a Maria, o Beto fez o processo de cidadania, por exemplo, de residência, e o processo dele levou 90 dias. O processo dele levou 90 dias, mas pode ser que o seu leve menos, pode ser que o seu leve mais. Depende, né, de qual consulado vai responder, por exemplo, a sua NR, depende de qual humor, de como vai estar aquela comune naquele momento que você vai fazer o teu processo. Então, nunca compare o seu processo com absolutamente o de ninguém. Isso também é muito importante, deve ser levado também em consideração. Agora, falar que o processo de cidadania vai ou não ter mais alterações, que pode ter mais alterações,
Ninguém sabe. O que se sabe é que está sofrendo bastante pressão, principalmente por parte do Vêneto. Existe aí uma questão política por trás disso, então existe uma ala política que se discute a respeito, que quer isso, existe uma outra que não quer, né? Então sempre fica aquela questão: se você já está em processo de cidadania, né, de correr atrás, de reconhecer o teu processo, vá, já comece, já inicie esse processo, não deixa para depois, porque esse direito ele pode sim mudar. Não se sabe o que, não se sabe quando, mas ao decorrer aí, né, no decorrer desses 10 anos, se sabe que o negócio afunilou, ele ficou mais caro e ele afunilou, né? Então, isso é evidente. Acho que há uns 2 anos atrás, eu gravei um vídeo aqui para o canal falando das mudanças né, de 10 anos e veja vocês que eu tô voltando aqui falando de mais mudança que a gente teve, né, do quão mais criterioso esse processo ficou agora. Então, o importante é que você corra atrás para fazer esse processo agora. E a Infinity tá aí para te auxiliar aí nessa jornada, tá? E não se esqueça, se você quer fazer a tua pesquisa genealógica, saiba que a Infinity faz esse processo aí gratuitamente para você. Essa pesquisa inicial, para você que não sabe se tem direito ou não, saiba que a Infinity realiza esse processo aí, essa pesquisa gratuitamente. Basta que você entre em contato aqui com a gente. Eu vou deixar fixado aqui o link para que você me chame aí, eu mesma vou te responder aí no WhatsApp, basta você me chamar aqui, tá bom? No mais, era isso que eu queria deixar aqui com você aqui, nesse vídeo aqui. Nós voltamos em breve, nos vemos em breve com mais informação sobre Itália e sobre cidadania italiana. Não vai perder, se inscreve aqui no canal, siga a gente aqui e nos acompanhe, tá bom? Até breve, até mais, nos vemos.